gente. É uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um vídeo, tá? Quero agradecer aos inscritos do canal. Esse canal, na verdade, o grande motivo dele existir é exatamente por causa de vocês, tá? Então eu peço que continuem divulgando. Se gostar do vídeo, dá um like, tá? Se conhecer alguém que também não enxerga e quer aprender a programar, ou até já programa, mas quer aprender coisas novas, uma tecnologia nova, quer obter dicas, então compartilhe com ele esse vídeo também. Com certeza em alguma coisa vai ser útil para ele, tá bom? Agradeço a todos pela atenção e sem mais delongas vamos ao vídeo. Bem, então, conforme enunciado, nós iremos estar falando sobre as classes. É uma parte muito importante dentro do C#, dentro de uma linguagem de programação orientada a objeto. O C# possui esse paradigma, tá, de ser orientado a objeto. É importante entender que tudo dentro do nosso código, do nosso programa que a gente está desenvolvendo, ele está contido em uma classe. A classe é o local onde a gente cria toda a lógica do nosso programa, seja ele de qual tipo for, certo? E todo o funcionamento, todo o fluxo da aplicação passa a ser na classe. Uma classe ela é composta de alguns parâmetros, de alguns itens, tá? Então, eu vou fazer aqui a criação. Vamos abrir aqui o Visual Studio. Deixa eu reduzir aqui a velocidade do leitor de tela. Versão JAWS, voz submenu V. Ajuste de voz, enter, saindo dos menus, ajuste de voz, falar em botão, voz ajustar, voz, velocidade 2,54, 43%. Enter, JAWS, Windows M, Home. Pronto, eu estou colocando nessa velocidade para que as pessoas que têm dificuldade com o leitor muito rápido possam acompanhar, tá? Então vamos abrir aqui o Visual Studio. V. Home. Vamos aqui na área de trabalho. Windows M, área de home, lixeira, onde V, Visual Studio 2019, enter. Microsoft Visual Studio Profissional 2019. Microsoft Visual Studio Profissional 2019. Microsoft. Vamos aqui Escape. abrir aquele projeto que a gente sempre está trabalhando aqui. Então vamos aqui no Alt. Barra de menus, arquivo para navegar. Vamos descer com a seta ou subir, né, que fica mais perto até menu, no layout mais projetos e soluções recentes, submenu J. Pronto, essa daqui. Dá um Enter. Enter, 1B2B.SEN, abre parênteses C, 2 pontos, barra invertida, via. 3B2B.S, 4. Escape, Na verdade não, vamos abrir ele da maneira mais comum então. Vamos menu, aqui em abrir, Alt. Escape. Barra de... Vamos aqui descer com a seta até abrir. Menu, abrir submenu A, projeto barra solução. Enter. E aqui a gente tem a primeira opção, projeto barra solução. Projeto barra solução, enter, barra de menus, saindo da barra de menus, property browser, janela. Ele está exibindo aquele diálogo de abertura de arquivo, tá? Seleção de arquivo e pasta. Então eu vou selecionar aqui. Barra de painel do Explorer, módulo de comando, módulo de exibição de árvore, visualização em árvore, acesso rápido aberto, 8 itens, para se mover através ou expandir itens, utilize as setas. Ele fica por padrão na unidade C. W, nível 2, Windows abre parênteses C, 2 pontos, fecha parênteses, Na enter. pasta usuários. Módulo de usuários, enter, área de trabalho, J.A.Oliveira.junior. Nome do usuário. Enter, Source. Source, enter, módulo Repos. de Repos, enter, módulo de... E o nosso projeto é esse aqui, é Visão de Dev, né? Visual Dev. Visão Dev. Enter, módulo de exibição de itens, caixa de lista somente. E aqui a gente vai ter Visual Dev. Visualdev.sln. Isso, visãodev.sln, que é o nosso arquivo de solution. Enter, Microsoft Visual Studio, property browser, indisponível. Visual Dev, Microsoft Pronto, Visual. gente, ele montou aqui o projeto, tá? Então o que acontece? A gente agora está com Alt, Ctrl L, gerenciador. Ctrl T, Nível 0, properties. Pronto, estamos aqui com o projeto aberto, tá? O que ocorre? Já que a gente sabe que uma classe ela é composta de várias partes, de vários itens, de várias coisas, vamos entender então de que uma classe é composta, basicamente. Primeira coisa, a gente vai criar essa classe. A gente já tem feito isso, tá? Desde o começo aí do nosso canal. A diferença é que agora eu vou explicar melhor como funciona uma classe. A gente já vem criando, já que a gente tem desenvolvido aplicações aqui web MVC e usando o C#, naturalmente tudo é orientado a objeto. Então a gente tem essa questão da classe.
primeira coisa que vale frisar é o seguinte: a classe ela é criada para executar tarefas, para armazenar informações, tá bom? E no momento em que a gente cria uma classe, a gente chama realmente de classe. Quando a gente utiliza essa classe, que tem uma lógica, que contém alguma instrução, alguma ação que a gente quer que seja executada no nosso software, quando a gente passa a utilizar essa classe através do chamado instanciamento, ou seja, a gente chama aquela classe para ser executada, para ser utilizada. Então a gente tem aqui um objeto. Então, objeto nada mais é do que uma classe que já foi criada, que está sendo utilizada para que suas ações sejam executadas. Então a gente tem um objeto. Então, quando eu falar aqui de objeto, eu estou falando, na verdade, de uma classe que eu instanciei, ou seja, eu chamei ela para ser utilizada, tá bom? Então, já que uma classe ela pode armazenar informações, ela pode executar ações, a gente tem aqui nosso programa de exemplo que a gente vem criando, né? Referência. Tab sublinhado data. Tab sublinhado. Eu vou criar aqui, Contente. Controller. Aberto. Ob controller. deixa eu Controller. Ob controller. Fontes. Visual D. Fechado. visão Visual dela, D. seta para a direita, deixa eu descer Conecte. aqui, Properties. Referência. Tab sublinhado. Contente. Controller. Aberto. Ob controller. Controller. Aberto. Controller. Fontes. Modelos. Scripts. Modelos. eu tenho aqui uma pasta chamada Models, Fonte. Modelos. tá? Essa pasta está vazia, né? E como a gente costuma colocar no modelo MVC, Model View Controller, as classes que fazem utilização de dados, que armazenam informações, que de alguma forma ela processa, ela carrega em si a capacidade de armazenar dados, a gente costuma colocar dentro da pasta, dentro de uma estrutura chamada Model. Então vamos aproveitar essa pasta que está aqui e vamos criar uma classe bem simples de exemplo, tá bom? Aqui dentro. Então vamos apertar aqui o botão direito do mouse, Shift F10. Pasta. menu de contexto, né? E descer aqui até adicionar, com a Navegar setinha com. para baixo. Adicionar submenu D. Seta para direita ou Enter. E aqui a gente vai achar, descendo com a seta, a opção classe. Novo item. Item existente. Novo item. Nova pasta. Adicione. Suporte do cliente da PIC Biblioteca. Novo projeto. Arquivo classe. Controlador classe. C. Pronto. Enter. Enter. Saindo dos menus. Visual DLV Microsoft Visual Studio. Gerenciador de soluções guia. Gerenciador de soluções visualização e árvore. Solução apóstrofo Visual D apóstrofo abre parênteses 1 de 1. Projeto fecha parênteses aberto. Solução apóstrofo Visual D apóstrofo abre parênteses 1 de 1. Projeto fecha parênteses. Visual D aberto. Visual D. Modelos. Para se mover através ou expandir itens. Utilize as setas. Adicionar novo item em Visual D. Classificar por 2 pontos. Lista de provedores de extensão visualização e árvore. Instalados aberto. Visual C cardinal aberto. Para se mover através ou expandir itens. Utilize as setas. Nome 2 pontos. Campo editável. Classe 1.cs. Introduza o texto. Pronto. N. Vamos colocar o nome da classe. Vamos apagar aqui o nome que está, Em branco. Em branco. né? Backspace. Então, o que que ocorre? O nome que eu vou colocar aqui vai ser, vamos colocar aluno. A. A. Para nomear uma classe, a gente utiliza a primeira letra de cada nome, sempre maiúscula, tá? Em branco. Então, a letra A de aluno, maiúscula. A. L. U. B. B. N. U. Aluno. Vou dar um Enter. Enter. Visual DLV Microsoft Visual Studio. 1 Link System. Aluno.cs. E tá aqui a classe criada e eu já estou nela. 2 Link. 1 Link. Vou descendo com a seta, ó. 2 Link System.collections.generic. 3 Link System.link. 4 Link System.web. 5. 6 na espaço Visual D. Então, a gente já tem aqui uma classe básica criada. Naturalmente ela não faz nada ainda, mas ela já está com a estrutura montada, uma estrutura inicial. Então, a primeira coisa que a primeira coisa que uma classe contém, gente, são os chamados namespace. O namespace, ele armazena, é como se fosse uma estrutura de pasta dentro da nossa aplicação, onde as classes ficam organizadas. A diferença é que a gente não vai ter aqui o separador barra ou barra invertida. A gente vai ter uma estrutura mais voltada para domínio. Então a gente tem nome, ponto, por exemplo, pasta, ponto, subpasta, ponto, nome da classe. Tá? É um exemplo isso, tá? Você não necessariamente precisa seguir uma estrutura de pasta, mas fica muito organizado dessa forma. E por padrão,
o Visual Studio, o Visual Studio Code, quando a gente cria uma classe, ele já nomeia dessa maneira. Então, se eu estou na pasta Model, que pertence a Solution Visão Dev, eu vou ter um namespace chamado visãodev.model, tá? Ao invés da barra invertida da barra, tem um ponto. Então, toda classe que eu vou utilizar, ela está organizada em algum namespace, tá certo? E esse namespace inclui os meus próprios namespaces, as classes que eu crio e organizo de tal maneira, quanto os namespaces padrão do sistema, tá? Do ASP.NET, do .NET. Se eu quero utilizar, por exemplo, recursos básicos de sistema, por exemplo, data-hora, cálculos matemáticos, eu tenho isso na classe não, no namespace system, por exemplo, tá bom? Os tipos de dados, string, inteiro, valor monetário, eu tenho tudo isso no namespace padrão system, que é o mais básico de todos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando cria uma classe é declarar quais namespaces a gente pretende usar, ou seja, sabendo o que eu vou fazer, as classes, os recursos que eu vou utilizar, eu tenho que informar o namespace para que eu possa localizar as classes necessárias dentro do meu fluxo de execução do meu programa. Então, para que eu possa informar os namespaces que eu vou utilizar, eu utilizo a palavra use, U-S-I-N-G. Ó, como está aqui no começo. 2 1 link system. Olha, vou pro começo da linha Home. e vou soletrar. Ó. U S. O S, Sierra. I. N. G. Espaço. espaço e o nome do namespace. S. Y. S. T. I. M. Ponto e vírgula. Sempre terminando com ponto e vírgula, uma linha, final de linha no C Sharp sempre é ponto e vírgula, tá? Então aqui eu já estou utilizando o namespace system. Descendo com a setinha eu tenho mais. 2 link system. Collections. Generic. Vamos ver. Home. S. U. S. I. N. G. Espaço. S. Y. S. T. I. M. Ponto. Olha, ponto para separar. C. U. L. L. I. C. T. I. U. N. Ponto collection. 9 S. Ponto. Ponto. G. I. N. I. R. I. C. Ponto e vírgula. Pronto, esse namespace a gente vai ver isso no momento oportuno, tá? Mas é para fazer consultas, para que a gente possa localizar dados, trabalhar com listas, tá? Eu vou remover por enquanto esse namespace, ele não vai se fazer Home. necessário. Então eu vou remover essa linha, Selecionado. 2 link system. Collections. Generic. Ponto e vírgula. vou dar um del. 2. 1. 2. U. 1. 2 link system. Link. Esse aqui também, Home. ele não é necessário Selecionado. 2. 2. 1. 2. nesse U. momento. 1 link system. 2 link system. Web. 3. 2 link home. System.web também não é Selecionado. necessário porque 1. eu 2. não quero trabalhar com nenhum recurso aqui de HTTP, requisição, web. Isso aí eu já estou fazendo na minha controller, que a gente já tem criado aqui, tá? Então, se eu quisesse fazer qualquer tipo de chamada HTTP ou qualquer coisa que manipule internet, eu teria que usar o namespace system.web, mas eu não vou fazer 1. isso 2 aqui. link system. Web. Home. Então vamos apagar também Selecionado. ele 2 link. 2. e 1. 2. a gente só ficou com um namespace, 1 link system. que foi o básico, 2. tá? 3. 2. 1 link 2. A segunda 2. parte que compõe uma classe, 1. 2. 3 na espaço visual 2. depois que a gente informa os namespaces que a gente vai utilizar, a gente vai ter que informar qual namespace essa classe que a gente está criando pertence, através da palavra namespace. 3 na espaço visual D. Modelos. Olha, Home. deixa eu botar no começo da linha. Home. A. N. A. M. I. S. P. A. C. I. Espaço V. I. S. A. U. D. I. V. M. U. D. I. L. S. Em branco. Tá vendo? VisãoDev.models. Eu estou na pasta Models dentro da Solution VisãoDev, tá? Dentro do projeto VisãoDev. Essa é a estrutura. Depois que eu informo isso, eu abro chave 4 abre chavetas. e todo o fluxo da aplicação da classe vai acontecer aqui. 5 public class 4 abre chavetas. Abriu chave, eu já tenho a minha classe. Na verdade, eu tenho o meu namespace. Aí agora eu vou informar o nome da minha classe através da palavra class, né? 5 public class aluno. Home. U. Vamos lá, Uniforme. public Public. Sim. P. U. B. L. I. C. Espaço C. L. A. S. S. Espaço A. L. U. N. U. Em branco. public classe aluno, public classe aluno, tá?
Esse public que a gente vai ver mais tarde, tá? Mas aí isso aqui é o chamado modificador de acesso, que diz se uma classe vai estar visível para outras ou não. De que maneira isso vai acontecer? A gente vai tratar isso em um momento oportuno, tá? Nesse momento, basta saber aqui que tudo vai ser public, tá? Então, eu Enter. informei o nome da classe aluno Oscar. e eu abro uma outra chave 6 abre chavetas. e, de fato, aqui começa o desenho da minha classe. 7 fecha chavetas. 6 abre chavetas. Ele fechou aqui, ó, 7 fecha porque não chavetas. tem nada. Ele só cria a estrutura. 6 abre chavetas. O que acontece aqui agora é o End. seguinte, eu vou dar um Enter, depois, olha, eu estou aqui na palavra Public Class, 5 public classe aluno. aluno, 6 abre chavetas. pronto. End. Vou dar um Enter aqui Enter. e vou começar a codificar a minha classe. Bem, uma classe ela é composta também de propriedades e métodos e, naturalmente, variáveis. Propriedade são as informações que eu quero que essa classe carregue. Por exemplo, um nome, uma data, uma idade, uma matrícula. Isso são propriedades que eu posso criar aqui para que eu possa, ou aqui ou em outro momento, através de outra classe, estar preenchendo esses dados. Esse preenchimento pode ser manual, pode vir de um banco de dados, certo? Pode acontecer de várias maneiras. Então, para eu preencher dados numa classe, eu tenho que criar as propriedades. Para criar as propriedades, eu tenho que entender um pouco dos tipos de dados, que a gente vai ter um vídeo só para isso, mas nesse momento basta vocês conhecerem alguns. Se eu quero armazenar um número, um valor numérico, um valor inteiro, eu uso a palavra int, int. Se eu quero armazenar um texto ou um número que tenha zero, enfim, ou um texto qualquer, eu uso string. String é para guardar todo tipo de informação. Texto, ele guarda número com zero à esquerda, tá bom? Então, é muito comum a gente colocar um CPF dentro de um tipo de dado string, tá bom? Eu tenho o tipo data, data mesmo, tá? De data, a data de hoje é X, então eu tenho esse tipo de dado específico para data. A gente tem também o valor decimal, né? Que são aqueles valores separados por vírgula, por ponto, tá certo? Então, o valor, cada dado que você queira armazenar, você tem que se atentar ao tipo de dado que você vai colocar ele. Quando você faz isso, o computador separa um espaço na memória, ele reserva esse espaço e ele já configura tudo de tal maneira que ele não utilize de maneira demasiada a memória RAM do computador, evitando que sua aplicação seja muito lenta ou faça um uso exagerado da memória, causando aí lentidão não só no seu programa, como também em outros que você esteja usando no computador. Então é importante essa preocupação, tá certo? Então, sabendo disso, a gente vai criar aqui alguns dados, algumas propriedades. 7. A questão do public também é válido nesse contexto. Tudo dentro de uma classe a gente pode especificar um modificador de acesso. Se é public, se é público, se é privado, se é protegido. A gente vai falar disso em outro momento. Para esse exemplo, tudo vai ser público, tá? Até porque eu vou utilizar isso em outro momento, em outra classe aqui, para a gente poder ver funcionando na prática. Então vamos criar aqui, já que a gente criou uma classe chamada aluno, vamos armazenar três informações. Vamos armazenar o nome, a matrícula e vamos armazenar também a idade desse aluno, tá? Então vamos lá. Vamos começar a escrever aqui. Public. P. U. Partial. B. Public. L. U. Public. C. Public. Espaço. Já que eu vou criar uma matrícula ela pode ter zero à esquerda e à direita, pode ter até ponto, às vezes, dependendo de cada configuração. Eu vou criar aqui string, S. Bit. D. R. String. N. String. 2G. String. Espaço. espaço, e vou chamar aqui de matrícula. M. A. T. R. I. C. U. L. A. A gente não informa, não existe acento aqui, tá? Para criar propriedade, a gente também usa a primeira letra de cada palavra maiúscula, certo? Aí é assim que se cria de maneira correta uma propriedade. É assim que se configura
de maneira adequada também a questão de nomes. Vou dar um espaço, Espaço. vou abrir uma chave e vou colocar o seguinte: Abre chavetas. get, get, G, passe mi, G1, T, G1 de 1, G, ponto e vírgula, ponto e vírgula, espaço. S, passe mi, C1 D, C1 de 1, S, set, ponto e ponto e vírgula, vírgula, fecha fecha chavetas. chave. Enter. Por que isso? 7 public string matricula, abre chavetas, G, C, fecha chavetas. Porque eu estou dizendo que essa propriedade tanto pode ser lida quanto pode ser escrita. Eu posso ler essa informação em algum momento, mas eu também posso alterar. Eu posso escrever, criar, no caso, eu posso criar um primeiro valor aqui, ou se já houver um valor, eu posso alterar, tá bom? Então, set a gente altera, a gente escreve e get a gente lê, tá certo? 7 public string matricula, abre chavetas, G, C, fecha end, fecha chave end. Vou dar um enter. Enter. Vamos criar aqui agora public. P, U, public, L, I, U, C, U, espaço. Vamos colocar int, int. I, N, I, sempre, int, 1 de 1, espaço. Eu vou colocar aqui idade. I, D, A, D, I, espaço. Abre chavetas, G, I, G, G, 1 ponto e vírgula, espaço, S, para se mover pelo I, C, D, C, ponto e vírgula, fecha chave enter. Enter public. P, U, B, L, I, U, C, public, espaço. String de novo. S, string, Z, R, I, N, G, string, espaço. Nome. N, U, M, I, espaço. Espaço abre chave. Abre chavetas. Get. G, I, G, G, 1 de 1 ponto e vírgula. Get é G, é T, espaço, Espaço. set. Ponto e vírgula, espaço, set. S, E, T. S, I, C, D, C, 1 de 1, S. Ponto e vírgula. Fecha chavetas. Fecha a chave. Enter. Pronto. Eu já criei as propriedades. Uma classe ela também é composta de métodos, que são ações de fato que eu executo nas propriedades, nas variáveis, enfim. Que eu posso criar, por exemplo, uma ação aqui chamada cadastrar. Lembrando que um método ele sempre é um verbo. Então o nome dele também tem que ser um verbo, tá? Eu não posso criar um método com o nome de um adjetivo, por exemplo. Eu tenho que criar um método, já que um método faz alguma coisa, tá? Eu tenho que criar o nome desse método como sendo um verbo, tá bom? Então vamos, essa classe ela não vai ter nesse momento um método, eu só vou criar propriedades. 9 public string 10, 11, 10, 9 por 10, E vamos apagar essas linhas em branco que tem, com delete. em branco. 9, 10, tab. 9 por 10, fecha chavetas. Fechou a chave da classe, 11, fecha chavetas. fechou a chave 11, fecha chavetas. do namespace. Vamos dar um Ctrl Shift B para a gente compilar e ver se vai ter algum erro. Ctrl Shift B. Onze fecha chavetas. 10 fecha chavetas. 9 public string. Ele não falou? Se tivesse erro, ele já tinha avisado. Ctrl Shift B. 10 fecha 9 public string. Nome abre chavetas. Fechar janela do Vou fechar aqui. Alt Ctrl L. Gerenciar fontes. Modelos aberto. Aluno.cs fechado. Tá vendo? Enter. 1, 2. Tá aqui a classe criada. Ctrl Shift B. 3 na espaço visual 2. Em branco. 2. 3 na espaço visual 4 abre. 5 public classe aluno. Tá. Gerenciador de Alt Ctrl. E onde é que a gente vê isso Modelo. funcionando? Modelos fechar. Vamos fechar aqui a pasta Models e vamos aqui para Controller. Fontes. Controller. Content. Controllers. Fecha controllers. Home controller.cs. Enter. 1, 2. A gente tem uma 3, Controller 4, 5, aqui 5, 6, 7 na espaço visual. que a gente usou já nos vídeos anteriores. 8 Tá? abre, 9, 10 abre chaveta, 11 publica que result, 12 abre chaveta, 13 return eu abre, 14 fecha chavetas, 15, 16 publica que result, bem-vindo, abre parênteses, fecha parênteses, Pronto. Eu vou fazer 15, o seguinte. 14 fecha chaveta, 15, 14, 13, 12, 11, 10 abre chavetas, 9 publica classe, nome controller, 2.10 abre chavetas, 11 publica que result, index, 10 abre chavetas, Pronto. Eu tô 9 aqui no começo da classe. 10 abre, 9 publica, Ó. 1 ind system, Tem os users aqui, tá? 1 ind system, 2 ind system, 3 ind system, link, 2 ind system, collections, generic, 3 ind system, link, 4 ind system, web, 5 ind system, web.mvc, 6, 7 na espaço visual d.controllers, 8 abre chavetas, 9 publica classe nome controller, 2 pontos controller, 10 abre chavetas, 11 publica que result, index, abre parênteses, fecha parênteses, Pronto. Isso aqui packet index, é um método. Ele executa alguma ação. A gente vai detalhar isso com mais calma depois. Mas não tem como criar uma controller sem métodos, já que quando eu acesso alguma URL na minha aplicação MVC, ele obrigatoriamente está chamando um método que chama alguma ação, que executa alguma ação, nem que seja exibir uma página, tá? HTML. É esse método que está disparando o HTML necessário. Então, eu vou criar um método aqui, 10 abre chavetas, 9 publica classe, 10 abre chavetas, end, enter, public, P, U, public, L, I, U, C, U, espaço,
action result Próximo C. Accept. Action. U. N. Action. R. Action. Action result. 1 de 1. A. é esse aqui. Enter. Home. Action result. End. End. E vou chamar ele de, Espaço. Para se mover pelos itens, pressione. vou chamar ele de aluno. De aluno não. Vou chamar ele de exibir aluno. I. X. I. B. I. R. A. L. U. N. U. Abre Abre parênteses, parênteses. Fecha fecha parênteses. parênteses, abre chave. Abre chavetas. Enter. Bem, DOS 13. vocês lembram que eu falei dos namespaces, né? Eu vou querer utilizar aquela classe recém-criada, aquela classe aluno, aqui agora na minha controller. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer lá em cima, deixa eu dar um Ctrl Home, Inicie um link system. é verificar se o namespace visãodev.models está aqui nessa classe de controller. Vamos ver. 1 link system. 2 link system.collections.generic. 3 link system.link. 4 link system.web. 5 link system.web.mvc. 6. Ah não, tá vendo? 7 na espaço visual d.6. Vamos colocar 5 link end. Enter. U. I. GPN. Using. Using. 1 de 1. U. using Espaço. e use, né? Se fala use. Visão dev. V. Visual D. 1 S. Visual D. 1 de 1. Olha, V. ele já vai até completando. Vou dar um enter Enter. aqui. End. V. End. Vou botar um ponto. Ponto. Para se mover pelos itens, pressione seta E para ele cima já- ou seta para baixo. V. E ele já vai mostrar para mim, se eu descer com a seta, ó, Modelos 2 de 2. M. olha o que tem, a estrutura que existe. Eu quero models, então Enter. enter. End. S. End. Vou colocar um ponto e vírgula no final, porque ele não colocou, ele não coloca. Ponto e vírgula. Pronto. 7. Isso 8 na espaço agora visual D.7. eu já posso usar aquela classe. 8. 9. Abre chavetas. Vamos lá para o método exibir aluno. 10 public classe nome controle 11 12 public action result exibir aluno abre parênteses fecha parênteses 13 abre chave 14 Abriu 13 abre chave. chavetas 14 15 fecha chave 14 Bom, como eu falei que uma classe, quando ela é criada, ela de fato é uma classe, e quando a gente utiliza essa classe, a gente chama de objeto, tá bom? Então, através do instanciamento, a gente vai preencher aquelas propriedades agora com valores. A gente só criou as propriedades naquela classe, mas a gente ainda não nem leu, nem preencheu. Vamos preencher agora. Como é que a gente pode fazer para utilizar uma classe existente? Existem várias formas, tá? Eu vou usar aqui uma forma simples nesse momento, tá? E depois eu utilizo uma outra forma para vocês conhecerem as diversas maneiras possíveis. Eu vou ter que criar uma variável para armazenar essa classe. Uma variável também, aquilo que a gente criou na classe são propriedades por questão de convenção. Mas, por se tratar de dados armazenados, ou dados que podem ser lidos e armazenados, a gente está falando, na verdade, de variáveis. Variáveis são pequenos espaços na memória do computador, onde a gente pode inserir valores e recuperá-los quando necessário. Eles ficam na memória RAM, tá? Na memória volátil. Então isso quer dizer que qualquer ação que faça com que esse valor saia da memória, ele não fica mais armazenado lá. Reiniciar o computador, queda de energia, ou então qualquer ação no software, algum erro, algum bug, tá? Algum travamento, tudo isso pode fazer com que o valor seja perdido. Mas no fluxo de uma aplicação é extremamente comum a gente ter variáveis para a gente poder armazenar os valores para poder usar. Para criar a variável, como a gente já viu na hora que a gente criou a classe, a gente informa o tipo da variável, se é string, se é inteiro, se é data. Mas existe um tipo específico, um tipo genérico que a gente pode informar para que o próprio compilador do C Sharp se vire, vamos dizer assim, para colocar o melhor dado, o melhor tipo para aquela variável. Então, se eu não quiser especificar o tipo de dado, eu uso a palavra var. V-A-R. V var CTA var R var Espaço. Tá bom? E eu informando o var, se eu colocar um texto, ele já vai internamente botar isso como string. Se eu colocar um número inteiro, ele já coloca isso internamente como int. Tá certo? Naturalmente, esse tipo de coisa, apesar de ser comum e muito usual, ele vai fazer com que o compilador tenha um pouco mais de trabalho, porque você não especificou o tipo da variável, ele é que vai ter que descobrir. Então, tudo isso vai fazendo com que seu programa fique lento, mas isso é só questão de conceito, porque na prática isso não acontece, não é uma lentidão que você consiga sentir,
tá bom? Então vamos usar a palavra var nesse End, momento, espaço. espaço. End. Eu vou chamar essa variável de aluno, A, L, U, B, B, N, U. e aí vale até a reflexão. Nome de variável, a gente coloca o nome todo minúsculo, mas se houver nome composto, aluno, matrícula, por exemplo, os nomes seguintes possuem a primeira letra maiúscula, tá certo? Como aqui eu só coloquei aluno, então tudo minúsculo. É isso que diferencia uma propriedade de uma variável. Uma propriedade, a questão de nomenclatura é diferente. Todas as primeiras letras da palavra são maiúsculas, na variável não. Tá bom? Só a partir da segunda, se houver, que a gente vai ter a primeira letra maiúscula. End, U, end. End, U, Aluno end. igual, Igual. aí ó, new, N-E-W, de novo, N, W, Neu, W, Neu, 1 de 3, espaço, face. e o nome da classe que eu quero chamar, que no caso aqui é aluno com letra A maiúscula. A, L, alô, aluno, aluno, 1 de 1, A. Olha, já achou aqui, ó, vou dar Enter, Enter, end, U, end. abre Abre parêntese, parênteses, fecha fecha parênteses. parêntese, ponto Ponto e e vírgula. vírgula, Enter. tá? Existem várias formas de fazer isso, eu estou fazendo de uma forma mais simples para vocês entenderem agora, tá? Então, Catolão. a minha variável Var, aluno, aluno. Igual. ela é do tipo objeto, ela possui qual tipo? Neu, aluno. Ela possui o tipo aluno, que é uma classe. Neu. Igual. Igual new Neu, aluno. aluno, End. a parênteses, fecha Ponto e parênteses, vírgula. ponto e vírgula. 15. Isso quer dizer que eu agora posso usar os recursos que aquela classe tem. Então, se eu colocar aqui embaixo agora, 14 var, aluno igual, neu, aluno, aqui, abre parênteses, fecha parênteses. aqui é a variável que eu criei. 15. Aqui está em branco. Se eu colocar aqui o nome da variável aluno A, L, aluno, aluno, 1 de 3, A. B, aluno, A, N, aluno, aluno, 1 de... e colocar um ponto Ponto. Para se mover pelos itens. e descer com a seta, eu vou ter acesso aos recursos dessa classe, ó, que nesse momento são aquelas propriedades que a gente criou. GT Ascaldi, GT Tip, idade 4 de 7 e Olha, a idade. matrícula 5 de nome 6 de 7 N. Aí o que acontece? Vamos preencher esses valores. Vamos preencher na mão. Nome 6 de 7 N. Então vamos colocar aqui um nome. Enter. End. Ó, 15 aluno.nome. End. End. aluno.nome igual. Igual. Como o nome é um string, então eu tenho que abrir aspas, Aspas. tá? E informar o nome que eu quero. Vamos colocar aqui Ricardo R C A R D U espaço U L I Oliveira, V I R A. aspas, de novo para fechar. Aspas. Abre aspas e coloca o valor, fecha aspas, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Enter. Enter. Novamente, nome da variável. A L U aluno N aluno aluno ponto. Para se Ponto. mover pelo E agora quero preencher o campo string 7 nome 6 de 7 idade. matrícula idade 4 de 7 Enter. End. End. Igual. Igual. É um número inteiro, então eu não preciso colocar aspas, nem posso, na verdade, tá? Vamos colocar aqui 20, 2 0 ponto e vírgula. ponto e vírgula. Enter. Nome da variável de novo, A L U aluno N U aluno 1 de ponto. Para se ponto mover pelo matrícula agora. Só tem isso matrícula agora. 5 nome matrícula 5 Enter. End. A End. Como a gente criou matrícula do tipo string, então Igual. abre aspas. Aspas. Vamos colocar aqui 0 0 9 008 009 900 00 912. 912 Fecha aspas. aspas. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Pronto. Enter. A gente já preencheu os valores da classe. 18 17 aluno 18 Vamos ver se... 19 fecha chave 17 a 18 18 Aí o que que acontece? Vocês vão se perguntar. Tá, você preencheu os valores da classe. Vamos mandar isso para view, para a gente poder ler no nosso HTML e exibir na tela? Como é que a gente pode fazer? 18 A gente falou aqui do tipo de variável viewBag, que a gente consegue mandar informações para view, da controller para view. Então, eu posso mandar qualquer tipo de informação, inclusive um objeto. Tá certo? Então, vamos mandar esse objeto já preenchido para a nossa view. 18 Vamos colocar aqui viewBag. V I visual D CTCI view 13 de 39 VW VB view bag 1 de 1 enter end end G end ponto viewBag ponto aluno, eu vou colocar o nome aqui, aluno view, tá? A Para não confundir. L U N U V I W Igual aluno, que é aquela variável já com todo o objeto A preenchido. L aluno 2 de 3 A N aluno enter home ponto home I Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Índia home Ctrl Home. I V I W B A G ponto A L U N U V I W igual A L U N U end Ponto e vírgula. enter E
Para finalizar, return view, né? R, I, T, U, R, N, espaço. V, I, view, I, view, 13 de 30, enter, em, W, end. A parêntese, Abre parênteses. Fecha parênteses. ponto e vírgula. Ponto e vírgula. 20 fecha chaveta. 21 publica action result. 20 fecha chaveta. Já fechou a chave aqui do método que terminou. End. Enter. Vamos compilar. Ctrl Shift B. 22 publica action 21. 20 fecha chavetas. 19 return view abre parênteses. Vamos criar agora aqui, ó. A gente tá aqui 18 view bag ponto aluno. 19 return view abre parênteses home. a nossa view. Para criar a nossa view em cima do return view, 18 view bag 19 return view abre parênteses fecha parênteses home. Ctrl Home, a gente aperta o menu de contexto e vai até Shift F10 já adicionar exibição. adicionar a exibição. Enter. Saindo dos menus. Visual Delivery Microsoft Visual Studio. Microsoft. E com Tab, O título é Visual Delivery Microsoft Visual Studio. Escape. Visual Delivery 18 view bag ponto aluno. 19 return view abre parênteses fecha parênteses. Tab. Home. Shift F10, acessar a exibição, adicionar a exibição. D, Enter, saindo dos menus. Visual Delivery Microsoft Visual Studio. 19 return view abre parênteses fecha parênteses. 19 return view abre parênteses fecha parênteses. Home controller.c a seguir. 19 return view abre parênteses fecha parênteses. Não foi encontrado nenhum problema. EN 2.19 car 2, modelo 2. Caixa. Nome do modo de exibição 2. Campo editável. Exibir aluno. Introduz. o nome da view já tá definido. Modelo do criar como modo de exibição parcial. Caixa de verificação. Não usar uma página de layout. 2. Caixa de verificação marcado. Para especifique uma página de layout. Escolha uma página. Adicionar botão. Para ativar pressione a barra. Entra em adicionar. Enter. Visual Delivery Microsoft E a Visual gente Studio. já vai estar aqui. Eu acredito que ele já vai carregar aqui. 2 1. Olha, 2 arroba abre chavetas. 3 view bag. a view aqui para a gente codificar. Vamos fazer isso. Vamos criar 4 fecha aqui chavetas. 5. um HTML básico aqui. Selecionado. Deixa eu apagar tudo aqui. 8. Ctrl A, Selecione em branco. delete. 1. Vamos colocar aqui menor que B. Menor. Menu. B. Caixa de lista. Maior. Home. B. Menor. B. Maior. End. Maior. End. Eu vou escrever aqui nome. N. U. M. I. 2 pontos. 2 pontos. Espaço. Arroba, que eu quero usar código C# na view. A gente falou sobre isso já, lembram? Arroba. Arroba o quê? Viewbag. V. I. I. W. B. A. G. Ponto. Ponto. Tá? Menor B. Maior. Deixa eu ver se ele vai completar pra gente aqui. Menor B. Maior. Menor. Home. B. Maior. B. Maior. Home. B. Menor. B. Maior. Menor. Barra. B. Maior. N. U. N. B. Barra. Menor. Maior. 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 Menor. Barra. Home. B. Maior. Menor. Barra. B. Maior. N. U. N. Maior. B. Barra. Menor. Home. B. Maior. N. U. N. I. 2 espaço. Arroba. V. I. I. Da. B. A. G. Ponto. Em branco. End. Ponto. End. Ponto. Ponto. Menor B. Maior. 9. Menor B. End. Ponto. View bag. Ele não vai completar. Arroba. View bag. Arroba. V. Selecionado. Em branco. End. Arroba. End. V. I. View bag. I. W. View contest. View bag. Enter. End. G. End. Ponto. Mas a gente coloca na mão mesmo, tá? Não tem nenhum problema aqui. Ponto nome. Ponto, na verdade, ponto aluno. A. L. U. N. U. Ponto nome. N. U. M. I. Menor que. Menor. Menu. Barra. Caixa de B. B. Maior que. Maior. Escape. Home. B. Maior. Nome. 2 pontos. Arroba. View bag. Ponto. Aluno. Ponto. Nome. Menor barra. B. End. Maior. Home. B. Home. B. Maior. Nome. 2 pontos. Arroba. View bag. Ponto. Aluno. Ponto. A. A. E. U. E. U. Ponto. Selecionar. N. Na verdade, Ponto. N. U. M. I. viewbag.nome. N. U. N. Ponto. N. Ponto. G. A. G. Ponto. N. Ponto. Pronto, View bag. peraí. G. Ponto. Ponto. A. L. U. N. U. Escape. Aluno. Ponto. Aluno. Ponto. Viewbag.aluno. G. Ponto. G. Ponto. A. L. U. N. U. Ponto. N. U. M. I. Ponto nome. End. Maior. End. Enter. Vamos repetir agora, menor que B. Deixa eu copiar. Menor. Deixa eu copiar isso aqui, porque a gente só utiliza aqui. Home. 1. B. Maior. Selecionado. Seleção copiada para a área de traço 2. Claro. 2 menor B maior. End. Maior. End. Aí eu vou escrever agora idade. I. D. D. I. 2 Pontos. pontos. Espaço. Aí Arroba. arroba V. I. viewbag. W. View contest. View bag. Enter. End. G. End. Ponto. Ponto A. aluno. L. U. N. U. Ponto. Ponto I. D. idade. A. D. I. Maior. Menor que. Maior. Menor. Menu. Barra B. Barra. Caixa de B. Maior. Escape. Home. B. Menor. B. Maior. I. D. A. D. I. 2 arroba. V. I. I. W. B. A. G. Ponto. A. L. U. N. U. Ponto. I. D. A. D. I. Menor. Barra. B. Maior. End. Maior. End. Enter. Novamente. Colado 2. 3 menor B maior. Home. End. Maior. End. Matrícula. M. A. T. R. Agudo. I. S. U. A. A. U. U. E. A. 2 pontos. Passe. Arroba. Arroba. Viewbag. V. I. W. View bag. Enter. End. G. End. Ponto. A. L. U. N. U. Ponto. M. A. R. R. A. A. T. R. I. C. U. E. A. Menor. Barra. Caixa de list B. Maior. Maior. Escape. End. Maior. B. Maior. Em branco. 3 menor B maior. Matrícula. 2 pontos. Arroba. View. Ctrl Shift B. Vamos compilar. Ctrl Shift B. 3 menor B. 2. 3 E menor vamos B. rodar, né? Vamos ver se. Microsoft Visual. Não salvar enter. Gerenciador de home. Controller.c. Ele mostrou que ele não salvar porque eu bati com tab aqui, tá? Aí ele considerou como uma alteração. Eu botei não salvar para não ficar esse espaço exagerado. F5. Vamos lá, F5.
Vamos rodar nossa aplicação e ver se os valores estão na tela preenchidos para a gente. Sem título hífen bold Chrome. Vamos agora Home, aqui U, C, A, na nossa URL, L, H, U, S, T, 2.6038 em branco. Em nome, em branco. colocar barra Barra, locador I, home barra I, H, U, M, I, barra exibir barra, aluno. home, U, A, L, H, U, S, 2.6038 barra, H, U, M, I, barra I, X, enter, localhost 2.60.328 barra exibir aluno, localhost, início do arquivo, menor B maior nome, arroba viewbag.aluno.nome menor barra B maior nome, Deu, olha, 2 menor B, deu um erro aqui, tá? Ele já caiu no código para a gente poder ver o que houve. compilação, decorar, D, menu, comparar, decoração, Eu shift, vou parar aqui enter, barra de menus, saindo da barra de menus, escape, menor B, nome, para a gente alterar aqui. Acho que eu sei o que vai acontecer. B, maior, fez controller, nome, controller, enter, 20, fecha, 16, aluno, ponto, idade, igual 20, 15, aluno, ponto, nome, igual a nome, aluno, em branco, aluno, tab, A, ponto, nome, igual, aspas, Ricardo, 16, aluno, ponto, idade, 17, aluno, ponto, matriz, 18, viu, bag, ponto, aluno, viu, igual, aluno, nome, ponto, aluno, viu, É, gente, nome, realmente ponto, aluno, viu, eu cometi um erro aqui. Eu disse que nome, a viewbag vai carregar o nome aluno view, e lá eu estava colocando aluno nome, viu, bag, e estava colocando também sem o aluno. Né? A gente fez os dois testes. É por isso que não funcionou, porque ele não achou a variável que eu carreguei para lá. Então, ó, nome, viu, bag, eu voltei aqui para controller 17, para conferir. 18, viu, bag, ponto, aluno, viu, igual, aluno, nome, viu, Viewbag bag, ponto ponto, aluno, viu, aluno view ponto, A, L, U, N, U, V, I, W, espaço, igual igual, aluno. espaço, A, L, U, N, U, ponto e vírgula, Vamos voltar para view e contact, corrigir isso, alt, tá? controllers, fechado, Isso acontece nas melhores famílias, né? fonte V, views, fechado, view, nome, fechado, nome, about, bem, contact, exibir aluno, ponto, enter, menor B, maior nome, B, maior nome, dois pontos, arroba, view, bag, ponto, nome, ponto, N, U, M, I, barra, menor, I, N, U, N, ponto, A, Aluno L, U, B, B, N, U, view V, I, W, ponto, ponto nome. N, U, M, I, escape, nome, ponto, aluno, via, ponto, A, E, U, N, U, V, I, da, ponto, N, U, M, I, menor, 2, menor, B, maior, B, maior, idade, 2, ponto, arroba, view, ponto, aluno, ponto, A, E, U, N, U, ponto, Aqui já está aluno, vamos colocar view. V, I, W, ponto, I, D, A, D, I, menor, 3, menor, B, maior, matriz, 2, ponto, arroba, view, ponto, aluno, ponto, A, E, U, N, U, ponto, V, I, W, ponto, M, A, Pronto. Ctrl Shift B, compilação, bem, alt, Ctrl, home, Vamos F5, ver. compilação, bem, bem sucedida, Vamos executar agora F5. sem título, hífen, bold, Chrome, E vamos para nossa home, URL página, meu aqui, aplicativo, AE, barra Ctrl L, barra, localhost. home, U, L, U, C, A, L, H, U, S, T, 2 pontos, C0328, em branco, end, em Colocar branco, aqui barra barra, home, localhost 2.60.300, end, barra, end, em branco, H, U, M, I, barra barra, exibir aluno. I, X, I, B, I, R, A, L, I, N, N, I, L, L, U, N, U, enter, localhost 2.60328, hífen, meu aplicativo, AE, lista de visitado, link sobre, Vamos descer com a seta. link, contato, fim da lista, nome, 2 pontos, Ricardo Oliveira, idade, 2.20, matrícula, 2.00912, Tá vendo? Tá tudo numa linha só porque a gente não desceu, a gente não usou o menor QBR no nosso HTML, tá? Então, naturalmente, ele vai exibir da maneira que a gente configura. Mas vocês viram que os valores da classe aluno, que quando a gente usou na controller virou um objeto e a gente preencheu essas propriedades, estão disponíveis na view. Ó, fim, nome, 2 pontos, Ricardo Oliveira, idade, 2.20, matrícula, 2.00912, tá vendo? separador, Então Alt F4, visual, é escape, assim que visual dele, funciona uma classe dentro de uma linguagem orientada a objeto. Todo o fluxo está dentro da classe. Propriedades, variáveis, métodos, tá certo? Tudo que for necessário usar está dentro da classe. Espero que vocês tenham gostado. Peço que se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. Divulguem para seus amigos. Compartilhem, tá bom? E se gostou, dá aquele joinha. Se não gostou também, marca lá que não gostou. O importante é ter esse feedback de vocês, tá? E qualquer comentário é bem-vindo, né? Qualquer comentário construtivo, tá? É muito bem-vindo e eu agradeço a atenção de vocês.